Agora, retomando a teoria, né, o caixeiro viajante, você vai falar assim, bom, ele é tão complicado mesmo esse problema? Certo, ele é bem complicado. Aqui, por exemplo, tem o trajeto de uma banda, né, internacional, não sei se é banda de rock, né, tem até um endereço que o professor Fabrício Olivetti deixou, né, caso vocês queiram ver mais detalhes dessa banda. Entregas de correio também, eles usam essa estratégia, né, para acelerar, né, para otimizar a entrega de correspondências, né. Quando você vai montar placas de circuitos elétricos, o menor número de movimentos do perfurador, então também assim encanamento, né, de prédio, de construção, usa essa estratégia do caixeiro viajante. Eu vou passar rápido por esses slides, mas assim, por que é um problema difícil em computação desse problema não polinomial? Só para você ter uma ideia, olha, a gente resolveu um problema assim que tinha acho que uns 5 nós, não passava de 10 nós, né? Aquele outro tinha um pouco mais, não sei se chegava a 15 nós. Mas se você for pedir para o computador analisar cada rota, mas cada rota mesmo, né, vai demorar. Então, assim, olha só que coisa estranha. Você vai falar assim, poxa, mas o computador vai demorar 24 horas. Porque ele não enxerga como a gente enxerga, né? A gente não pode pegar um desenho e mostrar para o computador, olha aí e pensa, né? Isso é uma coisa que só nós conseguimos fazer, né? E você espera que o computador ele calcule com muito mais nós, com muito mais vértices. Olha só se tivesse 35 vértices, né? Isso aqui dá, certo, dá milênios, né? Certo? Bilhões de anos, né? Acho que, certo, se for contar a origem e o término do universo, não vai dar tempo do computador, né, a terminar as contas, né? Então, aí você fala assim, poxa, né, a intuição humana, ela pode sim, né, ela pode até fazer melhor que um computador se você usar a observação, né, isso é verdade, né. Mas em muitos casos, né, o que importa é uma solução boa. Ela não precisa ser a solução ideal, porque às vezes a solução ideal vai ser muito difícil de achar, né. Então, em computação tem muitos algoritmos chamados algoritmos heurísticos, né? Eles têm todas as evidências que chegam num resultado bom, né? Não dá para prometer que é o melhor resultado, não dá para prometer, né? Mas assim, eles fazem comparações com várias rotas e pegam a de menor custo. Não dá para saber que se será de menor custo de todas as comparações possíveis, porque demoraria muitos anos para terminar, né? Mas assim, a pessoa se contenta, né? Geralmente a gente se contenta com uma amostra. E é o que se faz em estatística, né? Por exemplo, você quer tirar a altura média do brasileiro. Não tem como medir a altura de todos os brasileiros. Você vai pegar uma amostra. Então você vai se contentar com aquela amostra, né? Outras aplicações, né, do caixeiro viajante são essas aqui. E aqui, por exemplo, nós temos também a questão de transformar um problema de grafo numa versão em computador, né? Aí, aqui, justamente nesse desenho, se você deslocasse essa bolinha, né, para cá, se você deslocasse essa aqui, né? Eu sei que num dos vídeos que eu gravei, eu falei assim, pensa em taxinhas pregadas numa bola de isopor. Mas você pode tirar a taxinha e colocar em outro lugar e carregar essas duas arestas com ela. Aí se você fizer com essa bolinha, fizer para cá, pronto. Aí o seu grafo ele vai ficar livre de autointersecção. A questão de um grafo ter ou não autointersecção a pergunta é se eles são ou não planares. Eu fiz até um vídeo sobre grafo planar no meu canal do YouTube, mas eu percebi que nos slides do professor Olivetti
ele não entra muito nessa questão. Então eu não vou cobrar grafo planar, tá certo? Eu não vou cobrar. Porque nos slides isso não é discutido a fundo. Eu só costumava, né, essa figura também, né, em outros cursos ela aparecia, eu costumava comentar grafo planar exatamente nela e me aprofundar mais nesse assunto, né? Mas eu vou dispensar esse assunto porque nos slides do professor Olivetti ele não vai muito a fundo nisso, né? E quando você programa um jogo de xadrez no computador, olha só quantos movimentos, né, que o programa ele calcula. Então, se você já jogou com uma máquina, você pode. Eu já joguei xadrez com a máquina. Eu sempre pedia nível fácil, tá bom? Porque tem que ser já mais experiente para pedir nível médio. E os bons mesmo, né, jogadores pedem um nível difícil, né? Mas o computador ele faz todos esses cálculos, né? Aí você vai perguntar para mim, bom, exatamente, né? A dificuldade que eu acabei de explicar foi que eu não posso mostrar uma figura para o computador, olha aí, pensa, analisa, como a gente fez, né? Então, como é que a gente passa para o computador as informações de um grafo, né? Justamente a pergunta, como representar uma rede para que o computador entenda, né? Então, um dos recursos é chamado matriz de adjacência, né? Então, os nós da rede, eles vão ser linhas, né? Cada linha corresponde a um nó e você repete os nós nas colunas. Então, sempre vai dar uma matriz quadrada, né? Então, o nó I ao nó J, se eles têm uma ligação, você coloca o número 1. Aí na linha I, coluna J, se existe uma aresta que parte de I e vai para J. Então você coloca um 1 ali. Se não, você coloca 0, diz que não tem, né? Então um exemplo aqui, olha um exemplo bom, né? Aqui não é nem direcionado. Então eu posso ir para B e voltar. Então do A eu posso ir para B. Então a linha é sempre partida e a coluna é chegada, tá bom? Certo? Do A eu parto, chego no B, parto e chego no G. As únicas possibilidades. Mas do B eu posso voltar para o A, né? Então, à medida que você for lendo, né, a B, C e D, você vai completando a matriz, né? Você começa com uma matriz cheia de zero, você vai completando com uns de acordo com as arestas aqui. Quando é um grafo não direcionado ou bidirecionado, né, você vai ter uma matriz simétrica. Ou seja, se você colocasse um espelho aqui nessa diagonal, você poderia refletir nesse espelho e toda a linha I, coluna J, vai ter o mesmo valor na linha J, coluna I, né? Trocando, né? E como a matriz de adjacência ela fala de entrada e saída, aqui, por exemplo, olha, essas aqui são arestas que saem do A. Então, o grau de saída do A é essa soma, tem 2 como grau de saída, né? O B também tem 2 como grau de saída. Vamos pegar um que tem 3 como grau de saída, o E. Então, 3 arestas saem do E, né? Mas se você pegar a coluna, 3 arestas chegam em E. Então, a coluna são as arestas que chegam, né? E a linha são as arestas que partem, né? Para ver um exemplo direcionado, vamos ver esse aqui, ó. Aí a matriz já não é mais simétrica, tá vendo? Se eu colocar um espelho aqui na diagonal, refletir, não vai dar certo, né? Por exemplo, aqui na E, eu tenho 3 arestas que saem, de fato. Tem aresta que sai para G, para F e para D. Mas só tem uma que entra, ó. Somente do F que eu posso voltar para o E, né? Então, essa notação é muito boa, porque aí você pode passar para o computador. Aí você vai falar para mim, bom, eu mostrei um exemplo que aparecia um infinito lá, né? Eu até mostrei para vocês, mas não estava gravando, agora está gravando, né? Então, esse exemplo aqui foi quando eu mostrei assim, isso aqui, aqui, por exemplo, ó.
Isso aqui era a notação do LaTeX. No LaTeX ele mostra uma matriz feinha, né? Mas se você compila, né, e pede para mostrar o PDF, olha só que bonito que fica, né? Ó, primeira prova de comunicação em rede de 2013. Ó. Certo? Muitos de vocês, né, ainda acho que estavam assim, foram 7 anos atrás, né? Muitos de vocês ainda, né, estavam ainda pensando em fazer. Olha só como fica bonitinha a matriz depois que você compila, né? Ela fica bonitinha. Posso até disponibilizar essa prova antiga para vocês, tá? E aí o seguinte, esse infinito, ele é muito usado em grafo ponderado, sabe? Aqui, ó, você vai falar assim, em grafo ponderado, eu coloco, em vez do 1, eu coloco os pesos aqui. Tanto que quando você faz o desenho, às vezes você não coloca o número 1, mas você sabe que o peso é 1, aí coloca 1 aqui. Mesmo que não tiver o 1 aqui. Quando não escreve nada, que o peso é 1. Aí o problema é o seguinte, muitas vezes você vai falar assim, por que aquele infinito no grafo ponderado? Por quê, né? Porque aí você pode pensar assim, uma aresta que custa zeros, né? Para o computador não calcular como se fosse uma aresta que custa zero, você coloca o infinito ali, né? Aí você vai falar assim, mas será que existe isso? Quem já pegou o metrô em São Paulo, quando você desce do metrô na Consolação, você pode ir de graça lá dentro até o metrô Paulista. É como se fossem, né, 2 vértices, metrô Consolação, metrô Paulista, e você tem uma aresta de custo zero. Você não tem que usar bilhete. Você vai andando lá pela uma esteira, né? Aí você cai na outra estação. Então, arestas que ligam vértices e tem custo zero, isso pode acontecer na prática, né? Então, aí você vai falar no computador. Bom, mas como é que eu coloco infinito no computador, né? Bom, eu acho que eu já falei para vocês do Octave. Octave é um software de que eu gosto muito, né? Aqui eu só vou chamar, essa aqui só vou fechar a janelinha do chat, né? E, por exemplo, vou fazer o clear, né, aqui. Octave. Só para vocês verem como o Octave trabalha. Ele tem, né, um símbolo, vou chamar de help, né, para vocês verem as informações. Inf, de infinito. Ó. Aí ele traz as explicações do infinito. Tem gente querendo entrar aqui, admito. Admito. Às vezes eu clico e não acontece. Agora sim, tá? Olha, então inf é uma função, né, do Octave. E ela corresponde a um valor, né? Oi? Alguém está tentando falar comigo? Porque às vezes tentaram falar comigo e eu não ouvi. Mas no pior caso, escreve na janelinha do chat, porque eu costumo deixar o meu earphone, né? Eu não sei como é que fala em português, earphone, né? Costumo deixar meu earphone, ele é bem baixinho, né? Então, qualquer coisa você pode escrever na janelinha do chat, eu explico. Então, esse inf aí era justamente para dizer não tem conexão. Então, esse é um recurso que o Octave tem, ao invés de você escrever zero, escrever infinito. Né? Por isso que naquela prova antiga, né, que eu vou disponibilizar para vocês, esse infinito significa não tem conexão, tá certo? Porque em muitos softwares, se você colocar zero, ele vai entender que tem uma aresta de custo zero. Por isso que essa notação é importante, né? Então assim, olha, rede como listas de arestas, né? Lista de adjacência a gente vai ver na semana que vem. Então isso aqui eu não vou me concentrar nisso agora, porque semana que vem eu vou falar uma outra representação de grafo que é por lista de adjacência, em vez de matriz de adjacência, que é isso aqui, tá? Então, conectividade de rede, né? Não sei se vocês se lembram, quando a gente estava tentando fazer os exercícios, né? Aquele primeiro exercício, eu ia ligando aresta, né? E eu tinha componentes da rede, né, desconectadas, né? Então,
mas como o caminho do caixeiro viajante ele tem que ser conexo, aí teve uma hora que eu tive que fazer um caminho só, né? Então, mas enquanto eu não tinha terminado, eu estava com aquelas componentes desconectadas ali. Então, isso é que é rede conectada, rede desconectada. Mas assim, antes de sobrecarregar vocês ainda mais com teoria, a gente pode ir para a lista, né? A lista de exercícios está aqui, e fazer um exercício de matriz de adjacência. Então, eu só vou parar a gravação e depois retomar a gravação para mostrar duas formas de fazer esse exercício, né? Então, só vou reduzir um pouco aqui, ó.